Fala galera, bora para mais um vídeo, mais um episódio aqui no YouTube e no Spotify com informação, dados, uma análise, claro, opinião um pouquinho mais profunda dos vídeos que vão ali para o Instagram. Então estou postando vídeos, postando episódios aqui no Spotify que muita gente pega um assunto, Pedro, fala pra gente desse assunto. Então trago aqui com um pouquinho mais de profundidade, um pouquinho mais de duração. E o episódio de hoje, o vídeo de hoje é sobre a pesquisa da FIPAM sobre o nosso segmento de panificação. Então foi uma pesquisa encomendada pela FIPAM, que é a maior feira de panificação da América Latina, junto com a Euromonitor International, que é uma referência em pesquisas globais. Então trouxeram dados sem achismo, então são especialistas em panificação, especialistas em pesquisas, trouxeram informações muito relevantes e importantes para o nosso segmento. A pesquisa completa, todo o material dela são 72 páginas, está disponível no site da FIPAM. Vou tentar colocar aí o link para vocês poderem baixar essa pesquisa. Então, o que eu fiz aqui? Eu compilei dados, membrei ela. Então, a pesquisa tem dados globais, nacionais, comportamentais. Então, eu dei uma resumida e minha análise vai ser muito focada aqui numa análise mais prática para o nosso segmento. Então, vou trazer dado, uma opinião minha, uma análise minha sobre todas essas informações coletadas pela FIPAM e pela Euromonitor International, ok? Então, um dado muito importante que o Brasil tem 70 mil padarias independentes. Primeiro, o que é uma padaria independente? São padarias independentes de grandes marcas, de grandes redes, de franquias. Então, um exemplo, as padarias do Walmart, por exemplo, padarias de supermercado ligadas a grandes redes não entram nessa pesquisa. Então, essas padarias independentes são aquelas padarias que tem dono, que tem ali uma estrutura societária familiar, uma estrutura societária, como no meu caso, entre amigos, entre sócios ali mesmo, que a maioria da nossa audiência aqui também. Então, nos Estados Unidos, para você ter ideia, se aqui no Brasil é 70 mil, nos Estados Unidos são 30 mil padarias independentes. Por quê? Lá é um mercado mais concentrado em grandes redes, como do Walmart, do Target. Então, essas padarias da rede Açaí, Atacadão, supermercados BH, não entram nesses dados, tá? Então isso faz o Brasil do maior mercado de padarias independentes do mundo. Então um ponto muito positivo é que é um mercado muito consolidado, um mercado muito maduro e o faturamento aproximado no Brasil foi de 27,4 bilhões em 2024, são esses dados. Então o que isso quer dizer? A última leitura foi um crescimento de 10% entre uma pesquisa e outra, e a projeção para a próxima é de 4% ao ano, ou seja, vai continuar crescendo, mas comparado esse dado agora para a próxima pesquisa, aí, um crescimento aí de até 2027 de 4% ao ano. Eu vou falar por que teve essa projeção um pouco menor, né? Então vou falar um pouquinho para frente. Então, ou seja, o mercado de panificação não está em crise. Tem algumas ressalvas que eu vou fazer aqui, alguns desafios. Então, o mercado brasileiro é o quê? Ele é pulverizado, porque 70 mil padarias, comparado a 30 mil dos Estados Unidos, que geograficamente é um país maior, tem mais de 300 milhões de habitantes, ou seja, lá está concentrado na mão de poucos, aqui está na mão de muitos. Então, o quê? Um mercado pulverizado, maduro e resiliente por todos os desafios que nós enfrentamos aqui no nosso segmento. Então, ou seja, esse crescimento menor, no fim das contas, não é de todo pior, não é ruim, né? Que ele traz para a gente aqui de reflexão. Pô, cresceu 10% até essa pesquisa e na próxima vai crescer só 4%, né? Ou seja, que abrir padaria não é mais solução, assim, vou abrir uma segunda, terceira, quarta unidade, é sobre ser eficiente, potencializar a sua padaria, gerar mais valor por padaria é a mensagem principal desse dado. Então, abrir padaria por abrir, você vai cair ali numa concorrência, mas abrir padaria com valor, padaria que as pessoas te reconheçam por algumas características, é o ponto principal dessa mensagem, né? Então, vai abrir padarias, mas é um mercado que não cabe amador mais. Então, vai se consolidar, vai entrar nesses 4% de quem está crescendo, são padarias melhores geridas. Então, por que não é ruim?
O amador vai continuar abrindo, mas vai sair do mercado rápido. Quem for profissional vai ficar consolidado, vai continuar crescendo, vai entrar nessa leva e vai com certeza crescer mais do que 4%. Então, o Brasil não precisa de mais padaria, precisa de padarias melhores geridas, essa é a principal leitura. Então, essa pesquisa, né, como eu falei, ela é sobre padarias independentes, não é sobre franquia, não é sobre grandes redes, é sobre padaria de bairro, conceito familiar e padarias regionais. E um outro dado aqui dessa pesquisa é que 87% do que é vendido é produzido dentro da padaria, ou seja, produção própria continua sendo o carro-chefe, continua sendo o grande pilar e o pão ainda é a base. Então assim, produção própria ainda é o pilar, por mais que pão congelado está crescendo muito, misturas prontas crescendo muito, produtos industrializados de apoio crescendo muito, mas a base que padaria ainda é indústria, né? A padaria ainda continua tendo o forno como seu principal ativo estratégico, né? Mas produção sem gestão vira prejuízo. Desperdício assim, silencioso, ele corrói margem. Então, desperdício não necessariamente é só o que vai para o lixo, mas é aquele produto mal precificado, aquele produto que você simplesmente lançou por lançar ali, sem estratégia por trás, né? Então, com pão congelado, com congelados, misturas prontas crescendo, não é simplesmente, por produção própria já compilar, vou produzir muito. Não, mas é produzir certo, de acordo com sua expertise, de acordo com o seu mix, o mix que seu cliente ali procura. Então, produção própria é o pilar de margem, é o pilar de crescimento, é o pilar de lucratividade, mas produzir certo é o principal ponto. Não produzir por produzir, para você jogar comida fora e tudo mais. Outro ponto dessa pesquisa aqui, vamos trazer ele aqui, sobre os desafios. Então ela trouxe aqui vários desafios, eu nomeei eles aqui. Primeiro, acho que eu não preciso nem falar tanto, mão de obra. Então, eu acredito que hoje mão de obra seja o principal desafio do varejo em todo. Se você conversar com o dono do supermercado, ele vai falar desse desafio, com o dono de farmácia, ele vai falar desse desafio. Então, continua sendo mão de obra. Mas a pesquisa trouxe que padarias têm 140 mil vagas em aberto, que não fecham, sempre estão abertas. A gente tem sim uma alta rotatividade, muito por escala 6x1, domingo a domingo, então trabalhar em datas festivas, né? Então o jovem ele perdeu o interesse na profissão padeiro, na profissão panificação, interesse por comércio, interesse por varejo. Então está tendo essa migração aí para a tecnologia, né? Então o tempo de permanência caiu, né? As pessoas ocupando um cargo ali, né? Uma função dentro de uma padaria, dentro de um comércio, caiu. Então antes, na última pesquisa, foi de 14,5 meses, hoje está menos de 13 meses o tempo de permanência em uma padaria. E esse dado, ele assim, até acho que muita gente não tem, né, uma equipe com esse tempo médio, né? Então imagino que sejam padarias menores, que estão mais estruturadas. Eu confesso que eu não sei meu dado, vou até procurar saber, mas é um dado curioso. E o que tem acontecido também, né, já uma opinião minha hoje, né, os jovens têm um comportamento muito moldados por redes sociais, são inflamados por redes sociais, então existe a cultura da ostentação, a cultura da liberdade, e ter uma padaria é totalmente o oposto disso, né? Então, hoje, assim, né, até uma opinião minha, que trabalhar virou sinônimo de vergonha para gerações mais novas e inflamado por redes sociais, né? Então, assim, totalmente contra, né, o nosso segmento, esse tipo de comportamento. Então muitos querendo migrar para o digital, migrar para tecnologia, para áreas que vão ter mais liberdade. Então se eu venho, não tenho dado disso, não tenho informação, mas é uma percepção minha que os eros, né, são a profissão do futuro, as profissões que vão dar dinheiro. O que é um eiro? Um padeiro, um confeiteiro, um salgadeiro, um serralheiro, um marceneiro, um pedreiro. Por quê? Está abrindo aí demanda.
né? Então tem muita demanda e pouca oferta, né? Então, como eles não querem ser, quem conseguir especializar, né, com um profissional, como um eiro, vamos dizer assim, tem muita demanda, né? Se a pessoa for um profissional ali diferenciado em relação a compromisso, em relação a retorno técnico, vai ganhar muita grana. Porque hoje IA, né, consegue substituir várias profissões. Então, profissões aí de produção de conteúdo, né? Então hoje muita gente abandonando até nutricionistas, porque um chat GPT consegue fazer uma dieta. Não estou desvalorizando aqui o nutricionista de forma alguma, mas muitas pessoas estão optando por vários caminhos ali que outros profissionais conseguem, atendem então, até então, né? Então hoje você vê IA indo para ali para a área contábil, né? Então, ou seja, está formando muito contador, muitos vão ficar obsoletos, não se atualizam. Como eu sou administrador de empresa, né? Então hoje uma IA, um chat GPT consegue uma fonte infinita de conhecimento ali para um escritório. Os erros ainda não vão conseguir ser substituídos, pelo menos no curto prazo. Por mais que existam tecnologias, facilidades, né, não vai conseguir substituir essa mão de obra braçal. Então essa é uma análise, uma percepção minha do Pedro, não tenho dados, tá bom? Mas eu vejo que o que eu gastei com serralheiro nos últimos tempos, talvez eu não tenha gastado com outros profissionais. O que eu gasto com pedreiro, talvez eu não gaste com outros profissionais, porque eu quero profissional bom, já tem pouco, e nem todos que tem aí são bons, então as pessoas estão dispostas a gastar mais com serralheiro que não seja enrolado, que vai entregar o serviço, do que gastar com outro tipo de profissional. Então essa é uma análise minha, uma percepção minha, né? Outro ponto, né, que sobre essa falta de mão de obra, sobre esse déficit, que não é só sobre salários defasados, é rotina pesada, falta de plano de crescimento, de perspectiva, falta de desenvolvimento. Então, a padaria que não treina, que não dá oportunidade, padaria que sobrecarrega quem está ali, vai cada vez mais penar com mão de obra. Então, uma maneira é achar alternativas, segurar quem está ali, segurar quem você confia, treinar essas pessoas e dar oportunidade. Então, é uma frase que eu falo muito, que às vezes é você dividir para poder multiplicar. Então, dividir ali, cara, um pouco do seu resultado para segurar essa galera, desenvolver essa galera e multiplicar, que seja tempo e que seja também financeiramente, tá bom? Então, segundo desafio, preço dos insumos. Pesquisa trouxe, por exemplo, o ovo no ano passado teve uma variação aí de 45% em um mês. Café, nem que se fala, né? Então a gente enfrenta esse desafio de alta volatilidade, né? A gente é sensível a essa alteração de preço porque nem sempre a gente vai conseguir repassar tudo para o cliente final, né? Então, um erro, muitas padarias evitando repassar preço para o cliente final. Muita padaria aí assumindo prejuízo, e isso é um tiro no pé na minha visão. Alguém tem que pagar essa conta e não pode ser a gente, porque a gente já enfrenta ali vários outros problemas, então muitas das vezes é consumidor. Então, qual que é a minha dica para isso? Apostar em produtos ali que você tem mais margem, produtos que você tem mais opção de substituição de matéria-prima, né? Então, com essa alta volatilidade que tem acontecido, está absorvendo aí nossas margens, né? Foca no seu CMV. Quem não domina CMV vai trabalhar muito, ganha pouco e não entende por quê. Pô, tô vendendo pra caramba, mas sua margem está toda consumida ali por alta volatilidade, né? Então, um produto que aumentou muito nos últimos anos, azeite. Eu não vendo mais azeite na minha padaria porque eu já compro caro, então a hora que eu fui fazer uma marcação mínima ali, não é nem para eu ganhar dinheiro, fui chamar de ladrão. Isso é real. Um cliente falou, porra, que azeite caro, né? Não entra nessa padaria não. Então, preferi tirar alguns produtos do mix, né, e focar em outros que eu tenho mais margem. Às vezes eu não precisei repassar o aumento inteiro, mas consegui absorver ali porque eu tenho mais margem, tá bom? Outro desafio, atacarejos e grandes redes, né? Tem importunado a gente. Então, essas grandes redes cresceram demais nesse pós-pandemia, o próprio açaí, o atacadão, né? Que eles fazem? Usam tecnologia, usam escala. Então, até o próprio McDonald's atrapalha a padaria.
Então, ele usa ali, né, combo, tecnologia, publicidade massiva. Isso tira o cliente que às vezes fazia o lanche de tarde com a gente, vai comer, né, uma coisa de uma grande rede. Falando dos atacarejos, eles vendem pão mais barato, como forma de segurar o cliente dentro da loja. Então, o objetivo dele é empatar com pão, não é ganhar dinheiro com pão. Mas para quê? Para evitar que o cliente passe na nossa padaria e às vezes compre uma manteiga, um queijo ali, né, como era frequente acontecer. Então, é um desafio hoje esses atacarejos, é uma concorrência para a gente. Então, o que acontece? Brigar preço com eles é suicídio. Eles estão dispostos a várias coisas ali. Tem muito mais estrutura do que a gente se tratando de produto de padaria. Então, o que acontece? Qual que é a dica de ouro? Padaria, ela vai perder por não comunicar valor, não diferenciar, né, de um atacarejo. Então, você brigar com... é loucura, né? O que você tem de diferente dessas grandes redes? Explora isso. Estrutura um mix, né, diferente dessas grandes redes. Um mix para você dar opção para o seu cliente. Porque você vai falar, ali só tem pão de queijo e biscoito. Pô, já que tem isso, eu vou fazer outras coisinhas ali no supermercado e já levo, né? Então, esse é um grande dado para a gente, né? A leitura... a pesquisa também trouxe uma leitura regional, uma análise regional de padarias. Então, olha que dado interessante. Pessoas que passam por padarias. Na região norte, passam por padaria 4.000... pessoas por padaria, tá? Perdão, não é passam. Pessoas por padaria. Região norte tem 4.139 pessoas por padarias. Na região nordeste, 3.995. No sul, 2.200. Na região sudeste também 2.600. Olha que disparidade, né? O que isso quer dizer? Região sul, que é o menor, região norte, que é o maior, né? Quanto menos pessoas por padaria, tipo região sul e sudeste, que tem 2.600, 2.200, é mais concorrência. É um mercado mais maduro, que é o ponto positivo, mas é mais padarias por pessoas. São mercados mais disputados, né? O que isso quer dizer? Menos espaço para erro. Então, o cliente ali nessa região sul e sudeste, que ele quer novidade, quer um mix maior, quer mais opção. Então, você precisa ter ali uma proposta de valor, já que você tem mais concorrente. Por que você é diferente do seu concorrente? Por que o cara te compra e não compra o outro? Região norte e nordeste, que são 4.000 pessoas por padaria. O que isso quer dizer? Espaço para expansão. Essa é a melhor notícia do mundo. Tem espaço demais para você crescer. Então, é o caminho, né, para quem quiser. Quem tem padaria no norte já está aí. Ó. É um dado muito interessante. Mas o que isso quer dizer? Tem muita informalidade também, tá? Então não adianta você ser informal, que isso trava crescimento. Trazendo um destaque por região, em um resumo bem prático, Nordeste. Muitas padarias funcionam como um mini mercado, é a informação da pesquisa. Ticket médio de R$ 38,00, desafio informalidade. Região Centro-Oeste, o que a pesquisa trouxe? Padarias muito focadas em conveniência e lanche rápido. Ticket médio mais baixo do Brasil, de R$ 21,00. Maior desafio, aumentar o ticket médio. Tá? No Norte, baixa densidade de padarias. Qual que é o ponto? Por que essa baixa densidade? Tá? Logística difícil de fornecedores para você abrir padaria, muitas das vezes de mão de obra, porque pesa, já é uma leitura minha, mobilidade urbana, às vezes a região norte não tem metrô, a região norte tem uma escassez ali de transporte público, então fica difícil, né, você expandir. Então tem uma baixa densidade, caminhos para expansão, mas com esse desafio de logística difícil, ticket médio de R$ 27,00. Sudeste, pontos, né, negativos, forte presença de rede. Pão não sustenta um negócio sozinho, muito por mudança de comportamento do consumidor, tá? Ticket médio mais alto do Brasil, R$ 56,00, mas precisa aí diversificar o mix por conta de concorrência. Então você precisa ter um diferencial, só ter pão ali não sustenta o seu negócio, você precisa ter diferenciais dos seus concorrentes para a pessoa escolher você. Sul, o cliente é muito fiel ao produto, muito fiel àquela loja que ele está acostumado. Qual que é o desafio?
Diferente do Sudeste, olha que dado legal. É difícil inovar em mix de produto porque ele é fiel. Fiel àquele produto, né, ao cacetinho que chamam no Sul, né? Então, o dono de padaria no Sul ali, ele tem que inovar em ocasiões, em ambiente, em tipos de fidelização do cliente, tá bom? Ticket médio do Sul de R$40, né? Pesquisa trouxe alguns dados sobre consumo de pão, né? E é um dado aqui muito sério. 41% dos brasileiros reduziram o consumo de pão. Motivos: orçamento, ou seja, o orçamento do brasileiro, saudabilidade. E o pão industrializado, pão de forma, aí, o Seven Boys, o Wickbold, de Balduco, cresceram muito. Estão crescendo mais que o pão fresco, tá? Aí vem aí uma opinião, uma percepção minha, né? Então o orçamento do brasileiro sim está mais apertado, pão se tornou uma coisa muito cara. Então eu mesmo vendo, tem loja aí que o meu pão sai a unidade a R$1,50. Então hoje as pessoas têm um saudosismo, né? Tem uma lembrança, nossa, na minha época o pão era 10 pães por R$1, né? Então o pão ele aumentou muito de valor ao longo do tempo, principalmente aí pós-guerra Ucrânia e Rússia eram produtores, são grandes produtores de trigo, um dos maiores do mundo, vendia para o mercado global. O que acontece? Guerra de Ucrânia e Rússia ali, esses mercados foram fechados, então o mundo foi comprar de Canadá, de Argentina, consequentemente encareceu para o mercado brasileiro comprar, porque a farinha brasileira ela é um blend ali de farinha nacional, mais um pouco da Argentina, um pouco da canadense, o mundo inteiro vindo comprar desses países, aumentou para a gente. Então a farinha mesmo disparou de preço nessa guerra de Ucrânia e Rússia. Eu lembro de ter pagado aí, pré-guerra, Ucrânia e Rússia, menos de R$50 um pacote do saco de farinha de 25 quilos. Lembro que chegou ali em momentos após a guerra a R$109 a mesma farinha. Então o pão ficou caro. Então isso, né, a sensibilidade das pessoas foi atiçada com esse aumento, né, de custo de matéria-prima, né? Então tivemos que repassar. E outro ponto que o brasileiro mais apertado por diversos motivos, inflação, até apostas esportivas, já fiz vários vídeos falando disso, que aperta o orçamento, então ele freia o consumo de alimentação fora do lar, vai no supermercado comprar mais coisas para poder fazer dentro de casa. Então nesse bate-ponto ali ele vai e pega um pão industrializado, tá certo? Outro ponto que eu sempre falo, hoje as pessoas vivem de estímulos, né? Então o telefone ele desperta vários estímulos na gente. A gente está ali parado no trânsito, uma folguinha ali do trabalho, tá rodando um feed do Instagram, do TikTok, tá no Facebook, vem um patrocinado. Então olha aí, de 2 em 2 stories vem um patrocinado e muitas das vezes vem comida. Então, né, eu venho da geração que comia pão de sal de manhã e de tarde comia um pão doce acompanhado do pão de sal. Hoje a pessoa está ali no Instagram, recebeu uma publicidade de um açaí de tarde, quero um açaí, vou ali no iFood, recebe e troca o lanche da tarde, troca o pão, troca o salgado, né? Então hoje o pão, né, padaria compete por atenção com o iFood, o cara que vende docinho no iFood, que vende um wrap, um açaí, né, vende ali qualquer outra coisa que não seja uma panificação. Então hoje a gente compete por atenção, não só por fome, que antes era isso, mãe, tô com fome, né, quando era mais novinho, come pão, né? Então hoje o mercado, né, ele compete por essa atenção, a gente está competindo. Então quem não cria ocasião vai perder frequência de venda que os outros estão criando. Então a gente tem perdido aí essa atenção para outros estímulos que o cliente tem. Então a pesquisa ela trouxe isso, tá? Trouxe isso de maneira com um alerta ali muito importante, tá bom? Cenário atual das padarias. O movimento ele não caiu drasticamente. O que caiu? Ticket médio. Como falei, o orçamento do brasileiro está apertado, consequentemente ele consome menos dentro de padarias. O
que tem ganhado protagonismo? Salgado e café. As pessoas querem comodidade, vão consumir mais fora de casa, então salgado ali como um lanche rápido, né? Então as refeições têm crescido muito também, é um dado da pesquisa. Então o problema não é só o fluxo, tá? É mix mal pensado, operação muito pesada, gestão fraca, você entender qual produto seu, né, fazer uma análise ali de curva ABC, qual produto tem potencial de venda, forçar a venda dele, direcionar o marketing para ele. Então hoje não é só vender mais, mas uma padaria ela precisa vender melhor, tá certo? Vamos trazer aqui um outro ponto que, né, o que a pesquisa, né, trouxe como uma conclusão final, uma análise final. Que a padaria brasileira ela não está em crise. Sim, teve reduções, né, na minha visão, comparada a muitos anos atrás, né, mas assim, para mim o principal ponto é que a gente não pode operar de maneira tocada, não pode operar no achismo. Então tem uma grande diferença entre tocar um negócio e gerenciar um negócio. Então, você que vive a maneira antiga, o seu sócio, o seu pai, tá? Muita gente fala: nossa, Pedro, adoro seu conteúdo, cara, eu quero colocar aqui um sistema, uma tecnologia, mas o meu pai, o meu avô... Então, assim, padaria hoje enfrenta um grande desafio dessa sucessão familiar, né? Essa quebra entre história e... essa diferença entre história e inovação. Mas eu acho que independente da geração, independente do que você vai fazer daqui para frente, não existe mais tocar padaria, né? Padaria não pode operar mais do jeito antigo e a pesquisa traz esses dados, traz essas tendências, traz esses, né, comportamentos aí que se a gente for fazer uma conclusão final é isso, né? Então, ou seja, outro ponto que a pesquisa trouxe é que o mercado ele é muito grande, resiliente e representativo. Então, padarias existem há 4.000 anos e cada vez mais sólidas, mais resilientes, né? Ou seja, o problema não está na falta de clientes, tá? Tá sim como a padaria transmite esse valor dela. Como eu falei, né, uma análise minha, hoje a gente tem muito estímulo para poder comer, né? Então o mercado de alimentação fora do lar, o mercado de food service, ele cresce, 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 né? Então as pessoas têm mais acesso a mais alimentos. Então, só que padaria ela não pode só captar a gente pela fome, ela precisa brigar pela atenção, tá bom? Essa é uma análise minha, ou seja, o mercado é grande, ele é forte, é resiliente, tem cliente sim para todo mundo, mas padaria não compete com padaria. Padaria compete por atenção ali do McDonald's, de um Subway, de uma açaiteria, né? Uma cafeteria. Então hoje está todo mundo brigando ali. E inclusive, né, para mim, um dos grandes concorrentes que eu tenho em uma das lojas é o McDonald's. Então assim, minha parte de panificação lá tem um faturamento muito bom, mas outras, comparado a outras lojas que a gente tem, ainda está aquém por conta de McDonald's. Então, em uma das padarias eu tenho um McDonald's em cada ponta da mesma avenida praticamente. Como em outra loja, né, um grande concorrente que a gente tem são atacarejos, né, que também estamos localizados no meio de atacarejos. Então, a pessoa, por decisão de compra, por facilidade de comprar, hoje eu pego o pão aqui, hoje eu vou fazer isso aqui, porque os atacarejos têm investido mais, né? Então, assim, o Brasil é o país com mais padarias independentes do mundo, mais do que a Alemanha, mais do que Estados Unidos, mais do que Rússia, do que Turquia, que são países também que têm grandes populações. Mas o que isso traz, né, com uma consequência direta? Muita concorrência, ticket médio pressionado e pouco espaço para erro, principalmente de você que é do Sul e Sudeste, tá? Então, o que esses dados trouxe para a gente poder fechar aqui? Que o pão, para mim, Pedro, e para a pesquisa, é o produto mais importante, mas hoje ele não sustenta o negócio sozinho, né? Comportamento de gerações, estímulos, então salgado, café, as refeições, né? Essa conveniência da pessoa ali consumir rápido fora do lar, estão ganhando muito protagonismo, então uma área para você investir dentro do seu negócio, né? Então o consumidor ele não parou de consumir. O que aconteceu? Ele mudou como, quando e onde consome, tá? Então, como desafios para o nosso setor, gargalos claros, mão de obra escassa e rotativa, né?
e consumo e custos de insumos volátil, mudando demais, né? Então vem uma chuva ali no sul, muda o preço do tomate, muda o preço do arroz, vai mudar o preço do morango. Vem uma chuva ali no sudeste que atrapalha as sacas de café, o café vai subir muito, né? Então atenção, né, a esses custos de insumos que ele corrói margem em silêncio, né? Então quem não dominar números, CMV, mix, processos, vai trabalhar muito mais para conseguir proteger o resultado da sua padaria. Então processos são fundamentais, né, ferramentas e obviamente aplicabilidade disso tudo, tá bom? Então regionalmente cada cenário tem o seu, vale ler a pesquisa ali para você buscar o seu cenário ali, se você está no norte, você está no sul, né? Então em você tem possibilidade de expansão, mas uma logística muito desafiadora. No outro, mercados mais apertados, mais concorridos, mas ticket médios maiores, né? E no fim das contas, a pesquisa, a minha opinião é que o futuro da padaria não está só em vender mais pão, mas em gerenciar melhor. Então seja mais eficiente e relevante para o seu cliente. Aprofunde sua expertise no que isso é bom para transmitir isso para o seu cliente. E quem entender isso mais rápido, mais cedo, vai crescer, vai entrar naquela projeção de crescimento. Quem continuar amador, tocando padaria, vai sair do mercado. Então quem insistir no improviso vai sobreviver, mas cada vez com mais dificuldade, com mais problemas e com grandes chances de sair do mercado. Espero que vocês tenham gostado dessa análise da pesquisa da FIPAM. Então, o material todo foi elaborado pela FIPAM, pela Euromonitor. Eu só trouxe aqui alguns dados e alguns comentários que são meus. Espero que vocês tenham gostado. E se fez sentido para você, dá o like no vídeo, comenta aí, tá certo? Para quem ficou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de dar o like no vídeo e até o próximo conteúdo e tchau, tchau.